Super pai virou elogio, mas será que de fato a gente precisa disso? Estou aqui com duas pessoas que transformaram suas vidas e transformam a vida de várias outras pessoas através de mensagens, de palavras, de conexão. Elas trazem não só frases potentes, mas também elas criam possibilidades para trocar ideia sobre maternidade, paternidade e sobre família, sobre a vida. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nós fortalecemos laços, uma conversa de cada vez. Estou aqui com elas, Paula Carpe, fotógrafa, e Hanna Perochetti, designer, cofundadoras da Âmaga. Estamos aqui com vocês, meninas que vieram de longe. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por vocês estarem aqui em São Bernardo, né? Você veio de Santa Catarina. A Hanna tá onde, Hanna? Eu tô na Chapada Diamantina, no meio da Bahia. Que lugar lindo, por sinal. Não conheço ainda, mas está na minha lista, tá? De destinos. Aí vou lá visitar você depois quando eu for aí, tá bom? Com certeza. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. A Âmaga que acreditou no podcast, né? Desde o começo ali a gente já vinha trocando ideia, né, Paula? Sim. Já pensando nesse episódio aqui para falar um pouquinho sobre maternidade, sobre paternidade, né? A Hanna e a Paula, elas se uniram propósito, uniram conexões aí que extravasam, saem um pouco dessa questão só da Âmaga também, quero que vocês falem aqui também, mas também foram para a vida, para a maternidade, para a conexão entre os filhos e tudo mais, né? Mas me contem, gente, como é que surgiu a Âmaga, o que é a Âmaga, né? Porque aqui eu tô vendo frases maravilhosas, estou usando aqui a minha, ó, Paternar Cura, né? Eu tenho várias outras camisetas, já falei tanto aqui de vocês no podcast. Como que surgiu a Âmaga? Como que foi essa história? Massa. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Para a gente também é um grande prazer estar aqui e faz parte da nossa jornada na Âmaga e como mães, abraçar os pais. Então, para a gente é muito importante ter um pai falando de paternidade. A Âmaga surgiu da Hanna, que está lá na Bahia. A gente é mãe de duas crianças, tanto eu quanto ela. E em um determinado momento a Hanna me chamou e falou, amiga, vamos ser sócias? E eu, quê? Quer contar melhor aí? Eu sou mãe de dois pequenos, né? Então, tava ali, já com minha pequena, minha segunda, né? Com 2 anos quase para 3, e tava sentindo uma necessidade de expressar essa minha maternidade, que tava muito intenso para mim. O segundo filho, tanto para mim quanto para Paula, foi muito mais intenso que o primeiro, né? Então, a gente experienciou coisas juntas, mesmo estando longe, muito parecidas, com os desafios muito parecidos, né? E eu estava precisando, eu sou designer, eu tenho um estúdio com o meu companheiro, né, o Vitor, mas eu não estava me encontrando ali, não estava conseguindo expressar aquilo que estava borbulhando em mim da maternidade. Então, fiquei buscando como eu poderia expressar isso utilizando o meu trabalho, que eu sei fazer, designer, estando aqui longe, que eu moro num sítio, no meio do mato, né, então, e aí se apresentou a oportunidade de criar estampas. O Vitor já tinha uma loja na época também, de camisetas, e isso me inspirou a criar a Âmaga, né, e expressar a maternidade através do meu trabalho, né, e conseguir me conectar com outras mães, né, porque às vezes eu sentia que só eu estava sentindo aquilo, e na verdade não, nós estamos cada uma no seu mundinho sentindo coisas muito parecidas, né. Então, aí eu chamei a Paula para ser minha sócia, falei, amiga, tive uma ideia para a gente se juntar, e no primeiro momento ela falou, acho que não, ela trabalha com fotografia, né, falei, então espera aí um pouquinho. Aí eu criei a identidade da Âmaga, criei umas primeiras estampas, criei a loja, e falei, tá aqui o projetinho, e aí, vamos? Aí eu falei, bora. Só bora. Eu, por outro lado, eu venho da fotografia de maternidade, né? Então, antes de virar mãe, eu já acompanhava esse primeiro momento que as mães recebiam essa criança e eu passava muito tempo com elas, porque eu fotografava aqueles nenezinhos posadinhos. Então, eu já vivi esse turbilhão da maternidade antes, já fotografei mais de 1000 famílias. Então, assim, eu tinha esse lugar da conversa ativa muito, né, dentro de mim. E quando a Hanna me chamou, meu primeiro momento foi não, porque eu nem usava camiseta, para ser bem sincero, hoje em dia faz parte de mim, né, camisetão e tal, mas eu falava, mas nem uso camiseta, como é que eu vou, né, vender camiseta? E quando ela me mostrou a lojinha pronta, foi muito mais que isso, foi tipo o propósito mesmo da nossa loja, né, que não é a camiseta em si, são as mensagens que a gente quer levar para o mundo. E aí aquilo conectou com a minha vontade de também expressar minha maternidade, como ela falou, quando chegou o nosso segundo filho, a gente viveu maternidades tão diversas, né? E já ouvindo 1000 histórias de maternidade, eu já
compreendia que cada maternidade tem o seu lugar, ou uma mãe que está desamparada porque é mãe solo, ou uma mãe que tem um pai que não participa, ou uma mãe que está longe da família, né? Cada maternidade cria a sua circunstância, então a gente nasce com essa vontade de dar voz para todas as mães, né? Vamos ser colo, vamos ser união, potência, juntas somos mais, vamos se escutar e dizer que não estamos sozinhas, né? Tanto que uma das primeiras camisetas foi Você Não Está Sozinha, e depois ali no começo também veio o Saúde Mental Materna Importa também, que também nesse lugar da gente se desencontrar, ir para buracos muito profundos, né? Depois de virar mãe. Não, é muito legal essa história de vocês, e eu vejo que vocês vêm nessa jornada de desromantizar esses momentos, esses processos, né? E você falou um pouquinho offline aqui, né? Sobre essas mães chegando, você falou agora também sobre essas questões dessas fotografias de newborn, dos recém-nascidos, e você via todo aquele contexto familiar acontecendo na sua frente, o pai que tirava sarro da mãe porque ela estava chorando e ele não entendia que ela estava no puerpério, entendia que, né, que existia uma questão hormonal ali também, mas existia também um momento de acolher e tudo mais. Como que foi para vocês essa desromantização da maternidade, né? Como pessoa, o que vocês vivenciaram na vida de vocês e o que vocês viram na vida de outras pessoas que falam, nossa, eu preciso trazer a real o que está acontecendo, né? Talvez você, né, Paula, que via ali mais de 1000 famílias, né? Você deve ter visto muita coisa acontecendo ali no seu estúdio, né? Muita coisa. Eu já vi mãe com depressão pós-parto ali, que não conseguia chegar perto do bebê, que um momento até pareceu que ia jogar o bebê no chão, sabe? Eu vi coisas muito intensas. E eu, antes de ser mãe, já vivia o mundo da maternidade. E eu frequentava muito curso, me chamavam, eu ia. Então, eu já estava meio imersa ali. Antes de ser mãe, eu lembro que um momento falaram, a placenta tem que nascer. Gente, eu nem sabia que no parto nascia um bebê, depois nascia uma placenta. Então, falta muita informação mesmo nesse mundo da maternidade para quem ainda não entrou, né? Daí, quem já entrou, daí já existem as bolhas de pessoas que estão buscando informação. Então, eu já tinha esse ambiente no meu entorno, que eu vivia muita maternidade, já sabia que tinha muita coisa que não era falada, mas eu acho que o que quebrou mesmo para mim, desromantizou, foi a chegada da minha segunda filha. Porque quando a minha primeira filha chegou, eu vinha desse mundo que eu lidava com recém-nascido, então para mim era muito fácil. Eu sabia, diferente de outras pessoas que a hora que nasce o bebê não sabe pegar no colo, eu sabia pegar de olho fechado. Porque eu já tinha pegado mais de 100 bebês que não eram meus, com muito cuidado, né? Então, eu sabia, e essa minha primeira experiência, apesar de muito desafiadora, ela foi um pouquinho pro lugar do romântico, sabe? Eu vivia o tempo dela, eu vivia ali imersa na natureza, então tinha muita coisa ali. Na hora que chegou a minha segunda filha, ela chegou com os 2 pés, assim, pá! Nossa, eu achei que era só comigo. Não, é comigo também. Você também, Ana? Ela chegou com 2 pés, era um bebê que não tinha um ritmo respeitado, porque eu tinha uma filha de 1 ano e 9 em casa, que eu tava seguindo o ritmo dela, não do bebê. Um bebê que me fez dormir sentada por 15 dias, eu não conseguia tirar ela do colo. No primeiro era assim, eu enrolava ela do jeito que eu enrolava nos ensaios, colocava lá, ela dormia 8 horas. E eu tinha mães que estavam ali naquele mesmo lugar, mães de barriga, que estavam, meu Deus, acorda de hora em hora. E eu assim, vou ficar bem quietinha aqui, né? Porque não vou dizer que a minha dorme 8 horas. Minha primeira filha dormia. E até por um lugar de, né, sociedade, o mundo, eu pensava, gente, será que é elas que não estão fazendo direito? Né? A gente sempre vai para esse lugar da culpabilização, que acho que a gente vai falar mais adiante. Sim. Mas na hora que veio minha segunda, gente, não é. Com toda a bagagem que eu tenho, com toda a experiência, tô destruída aqui. Não consigo dormir, durmo sentada, não consigo dar atenção para esse nenê porque tem o outro. Meu baby blues veio com tudo, eu chorava, eu não queria estar ali amamentando minha segunda filha, eu queria estar vivendo a minha primeira, que era aquela coisa mais fofinha, 1 ano e 8, ativa, falando as primeiras palavras, eu tava lá com o nenê assim, ai, não quero estar aqui, chorava. Então, nossa, esse que barra, lugar, né? quando a gente vive na pele, eu acho que a gente entende, né? Nossa. E você, Hannah, também, o seu segundo filho? Então, a gente foi bem parecida, assim. Nossas 2 filhas, eu tive também bem esse momento. Meu Caetano, primeiro filho, foi super tranquilo, desfraude foi tranquilo, tudo era muito tranquilo, assim. Eu falava, nossa, cadê, né, as dificuldades, apesar disso, teve, lógico, o puerpério, que não é fácil para ninguém, não foi fácil, mas eu tava ali, muito, só com aquele bebê, dando atenção só para ele, minha mãe veio ajudar, eu tinha todo aquele tempo de ficar amamentando, né, porque a gente fez as divisões de tarefa aqui em casa, então, Vitor segurou a onda do trabalho, e eu tive esse prazer e essa sorte de poder me dedicar 100% durante um tempo bom ao Caetano. E quando veio a Yara, ela também chegou causando, assim, ela
desconstruiu tudo que tinha acontecido com o Caetano, aconteceu totalmente diferente. Ela chorava muito, ela não dormia, ela acordava todo dia 4h30 da manhã, e é a mesma coisa, eu querendo curtir meu outro filho e a Yara causando. Então, foram coisas bem parecidas, assim, né? E eu tinha vontade de gritar para o mundo, falando, meu Deus, mas é isso mesmo? Ou é só aqui? E aí a Âmaga me deu essa oportunidade, né? De, às vezes, a gente também poder falar que não tá gostando, não tá legal, e tá tudo bem que você falar que não tá legal, que você não tá gostando, que você não gostaria de estar ali, entendeu? Porque às vezes as mães são... assim, tem culpa de não estar gostando, mas são tá tudo bem. São né, silenciadas. também. Logo que a gente abriu a Âmaga, a gente fez uma série de lives, e nessas lives também a gente teve convidadas diversas, assim, né? Então, uma pessoa que estudou comigo na faculdade, que teve um câncer de mama, que não pôde amamentar, né, antes da gestação. Teve um casal de mulheres que lutou muito para conseguir, né, engravidar. E também foi colocando a gente nesse lugar de escuta muito presente, de ouvir histórias, né? No nosso entorno, a gente tem algumas amigas também que vivem isso, de querer ter filho e não ter. E por mais que a gente seja próxima dessas amigas, ouvir essa história dessas duas mulheres colocou a gente num lugar, meu Deus, é muito mais do que a gente imaginava, né? Então, deu a oportunidade também da gente ouvir, da gente trazer a voz dessas outras realidades que não são as nossas. Porque a gente viveu coisas parecidas, a gente cria a Âmaga para expressar isso que está muito latente, mas a gente abraça esse mundo que vem de fora, né? E muitas vezes... Voz, né? Não, muitas vezes não tem voz, né? Muitas vezes não tem voz, muitas vezes essas vozes chegam e pra gente é até mais difícil trazer essa estampa porque a gente não viveu, então a gente vai, escuta, não sei o que, não sei o que lá. Até essa questão, né, agora Dia dos Pais chegando, a gente tá com a campanha Milhão, e a gente falou, cara, a gente precisa escutar pai, porque o que a gente quer levar pro mundo, de vez em quando, não é o que o pai quer vestir, ou não é o que o pai precisa levar pro mundo. Então, a Âmaga, ela abriu, né, todas as janelas, assim, pra gente abraçar o contexto inteiro, assim, foi muito massa. Eu adorei o que vocês fizeram, até já vou conectar com outro episódio que nós tivemos aqui. Eu adorei o que vocês fizeram no Maio Frutacor, com a Nicole Amorim, que vocês trouxeram as gerações, né? Trouxeram a avó dela, né? Então, essa conexão também da família, não é? Então, gente, é muito além do que uma camiseta. É muito além. Todas as estampas de vocês que eu tenho lá em casa, que eu leio, que eu vejo, até estava brincando com a Paula, que offline também, estava falando dessas novas agora, do Dia dos Pais, que vocês trouxeram pessoas incríveis também. Falei, cara, olha essa frase, olha o poder dessa frase. Então, só conectando com outro episódio, você falou sobre falta de informação com relação a esse processo da maternidade ou da paternidade. Nós tivemos aqui no episódio 61 com a Nicole Amorim, que é parceira de vocês, e aí nós falamos sobre exatamente esse ponto, né? Então, por exemplo, ela é uma psicóloga perinatal. Então, ela ajuda nesse processo de preparar essas famílias para a criança que está chegando. Ou que as famílias falam, eu quero ser pai um dia, quero ser mãe um dia, você começa a se preparar. E as pessoas não sabem que existe isso. Então, vão lá, assistam o episódio 61, vocês vão entender o quão poderoso é ter uma conexão como, por exemplo, com a Nicole Amorim. E também tivemos a Adriana Navarro aqui do episódio 6 ou 7, que é amiga, inclusive, da Nicole, que também é psicóloga perinatal, também esteve aqui junto com a gente falando dessa importância da preparação. A Hannah falou sobre essa dor de nós sermos autênticos conosco, né? Com os nossos sentimentos, essa dificuldade de aceitar, inclusive, esses processos. Puxa, não tá legal aqui, não tá legal eu amamentar, porque meu filho menorzinho ali tá naquela vida toda, né, querendo correr. Eu passei por isso. A Ana Luísa, quando estava com 2 anos e meio, nasceu a Clara. E aí eu fiz um combinado com a Mayara, com a minha esposa. Falei, poxa, tá muito difícil para você, eu entendo. Ela tinha uma questão de privação de sono, como você teve também. A Ana foi tudo maravilhoso, perfeito, 8 horas. Igualzinho, gente, igualzinho. A Clara chegou, a gente brinca que a Clara é um espírito livre. A Clara... E também eu acho que existe um movimento nosso, né? Então, quando a Ana veio, ela veio e ela teve que se enquadrar em algo que já existia, que era o que nós acreditávamos de educação. Quando a Clara veio, nós entendemos que a Clara, mesmo ali recém-nascida, ela já trazia muito da vida dela. Então, a gente tinha que respeitar o ritmo dela, como você falou, né, Paula? Nós tínhamos também que entender as demandas que ela tinha, as necessidades que ela tinha. Filha, essa aqui eu não vou conseguir te atender. Não, essa aqui eu consigo te atender. Não, agora eu não vou te atender, mas depois eu posso te atender e por aí vai. Então a Clara, ela nasceu um espírito livre. Então ela é livre. Então ela chega e fala assim pra ela, Clara, vamos trocar agora. Não. Por que você não quer trocar agora? Sabe o que ela responde pra mim? Porque eu não quero. Aí eu falo pra ela,
É legal, muito bom. É importante você saber que você realmente não quer, mas a gente tem que trocar agora. Aí começa a guerra. A guerra começa. Mas nós a todo momento entendemos, sentimos, ouvimos e mostramos para ela que ela está sendo ouvida. Que eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Não que a Ana, minha filha mais velha, não tenha sido ouvida. Ela foi muito ouvida também, mas também foi muito colocada numa caixinha. Não, você não pode fazer isso. Não é aqui que mexe. Claro, tudo bem, você quer mexer aqui, então vamos tentar encontrar um outro processo aqui, né? Então, e por aí vai. Eu adorei o que vocês trouxeram de reflexão, e eu achei que era só lá em casa mesmo, e não é. E vocês falam muito, sabe o que eu acho legal? A camiseta de vocês dá muita oportunidade de abrir conversas. Então, por exemplo, eu uso aquela lá, eu gosto que cuidar é coisa de homem. E aí, esses dias eu estava usando lá na minha escola, e uma das professoras, que inclusive esteve aqui também já no podcast, a Mari Furtado, ela falou: Rodrigo, eu adoro as suas camisetas. Porque olha o que está escrito aí. Né? E ela falou uma coisa que a Nicole também falou no episódio, né? Que cuidar não é coisa de homem nem coisa de mulher, é coisa de ser humano. Sim. E essa minha amiga falou, cara, você já parou para pensar que essa camiseta com uma florzinha, escrito cuidado, é coisa de homem, você já parou para pensar que é muito disruptivo isso? Em todos os sentidos? Né? Então, eu acho que dá a oportunidade de abrir essas conversas também, né? Como que foi isso para vocês? Vocês fizeram isso de forma pensada ou isso foi acontecendo? Sim, a gente tem muito cuidado na criação das estampas, né? Eu acho que tem esse lugar da informação que a gente liga uma luz e depois que a gente liga não dá mais para desligar, né? Tem gente que ainda não chegou nessa luz. Sim. E através da estampa vai começar um processo de conversar e de entender o que a gente quer trazer com aquilo, né? Mas, por exemplo, cuidar é coisa de homem, a gente demorou um tempo nela, né? A gente pensou, cuidar também é de homem, mas por que o também, né? Porque para mulher a gente não colocaria cuidar também é de mulher. Então a gente tem um cuidado muito grande assim mesmo na criação de estampas, porque a gente quer que abra esse campo da conversa a partir de um lugar que a gente já acendeu essa luz, né? Que não é todo mundo que acendeu. Então, essa foi uma camiseta que a gente criou com o Thiago Koch, né? O Thiago, ele tem um projeto Homem Paterno, ele fala sobre paternidade, ele fala muito sobre puerpério. E o Thiago, ele tem uma questão, né? Ele tá muito imerso no presencial, no dia a dia ali. Ele tem uma questão que ele falava assim, cara, eu não quero sair usando Paternarmo do Mundo, que é uma das nossas best-sellers e que é linda também. Eu tenho. Mas porque eu me sinto assim, cara, é 1% dos pais que tá fazendo isso, o resto não. Então eu não quero sair com outdoor, né? Eu quero uma coisa mais lifestyle, mais misturada ali para, de fato, assim, quem tiver interesse chegar perto, olhar e partir para uma conversa, né? E daí a ideia da florzinha foi da Hannah também, junto com essa frase, né? E eu acho que ela casou muito, ela tá bem ali atrás também, ali da tela da Hannah. É verdade. Eu ia vir com ela, mas eu não achei, porque eu uso muito, gente, as camisetas da Âmaga, e eu não acho depois. Então, tá tudo para lavar. Eu acho que tem muito esse lugar também da escuta do outro, né? Que a gente traz dentro da nossa marca, que eu acho que é um grande diferencial também da gente se ouvir, se abraçar, entender como um time que juntos faz mais, assim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que eu não sei se foge um pouco da pergunta, mas meu marido, Bruno, depois que a Laila nasceu, minha primeira filha, ele se sentiu muito sozinho, ele não tinha outros pais para conversar sobre paternidade. Até, inclusive, ele fez um grupo com o marido da Hannah, e eles tinham um dia da semana que eles conversavam sobre paternidade, porque não tinha esse lugar, né? E ele também é uma pessoa que a gente criava as estampas, né? Como mães, o que a gente gostaria de estampar na camisa de pai, ele falava, não, mas isso eu não vou usar. Mas isso não tem a ver, sabe? Então, a gente traz muito esse lugar de escutar quem vai usar para entender o que é. E aí, eu acho que abre mesmo esse campo de troca. Porque é muito real, né? Aí você já passou por algumas situações, né, Paula? Eu não tanto, porque eu moro muito no interior, mas a Paula em Floripa já passou por algumas situações, né, das pessoas virem falar com você por conta da estampa. Total, toda hora. O Paternarmo do Mundo, por exemplo, quando eu coloco olha que incrível, olha o que eu vou falar para vocês. Como a mensagem, ela é poderosa até para quem não sabe ler. Quando eu coloco a camiseta de vocês, a minha filha já sabe que eu vou pro podcast. Aí hoje, por exemplo, eu coloquei, mas eu tava de blusa. Aí a Ana falou, onde você vai, né, pai? Eu falei, vou gravar um podcast. Ela falou, mas você não tá com a camiseta de podcast? Aí eu abri a blusa. Ela falou, tá, e essa tá escrito o quê? Ela quer saber o que tá escrito. Total. E eu trago pra vivência dela. Eu falei assim, que eu me tornar papai, o seu papai, que você que me transformou em pai, me curou. Me curou de muita coisa. Aí ela ficou olhando.
Porque, gente, é muito poderoso. E aí, aonde eu quero chegar com essa minha pergunta? Como também é importante abrir esses espaços para essas redes de apoio. E como você falou, por exemplo, os pais que usam camisetas parecidas falam, poxa, a gente pensa igual, a gente pensa parecido. Eu gostei da frase que está escrito, você começa a conectar. Eu acredito que aconteça isso com as mães também. Não, vocês servem também como uma rede de apoio. Vocês criam uma rede de apoio, eu vejo que a comunidade de vocês é muito ativa, lá no Instagram de vocês, com as mães que usam, postam, colocam, fazendo ali no seu dia a dia, né, e tudo mais. Inclusive, eu adorei a campanha que vocês fizeram, foi diferente até, né, eu gostei das frases, inclusive. Como é que foi esse processo? Vocês acreditam que vocês criaram, de fato, uma rede de apoio? Ou isso foi... Vocês queriam criar uma rede de apoio ou ela aconteceu de forma orgânica? A gente acredita muito na comunidade materna e aí isso abriu, né? Depois a gente trouxe essa rede de apoio da família e o pai como protagonista também, como inspiração para outros pais, a gente trouxe para dentro. Mas eu materno em tribo, a gente fala assim, eu e minhas amigas lá em Floripa, a gente materno em tribo, a gente cria nossas filhas juntas, assim, a gente teve o privilégio, óbvio, de ser autônomas e criar a nossa agenda, então assim, à tarde, o que a gente vai fazer? Vamos para a Lagoa do Peri levar as crianças, e aí vai 5, 6 mães e... tem várias mães, tem 2, 3 crianças, galera, então, de repente é uma galera lá junto, e essa troca também cura muito, né? Porque é isso, você entende que você não tá sozinha, você entende que a pessoa faz diferente que você, mas seu jeito não tá errado, ou você aprende que aquele jeito, de repente, vai funcionar melhor na sua casa, então isso foi muito massa, assim, então de fato, a extensão do que eu vivo na realidade, né? Tá. E esse lugar do você não estar sozinha, né? Cara, todo mundo tem desafio, cada um desafio da sua proporção. E aí foram surgindo, né, nas redes, as redes nos ajudam. Eu até tô com uma camiseta estampa de uma parceira nossa, que é a Carolina Damião, que é uma mãe que materna solo, né? Então, ela trouxe essa frase, paciência exige descanso, que cabe para qualquer mãe, para qualquer pai, até para ser humanos, né? Mas é legal que... E também eu dei a oportunidade de a gente se aproximar de pessoas que a gente admirava, como profissionais que passam mensagens que a gente gostava. Então, mesmo o Thiago Koch, o Thiago Queiroz, são pessoas, conteúdos que eu consumia, Carla Tenório, mesmo a Damião, que eu olhava e falava, cara, que legal que eles estão criando, que massa, e hoje a gente tem eles perto da gente, e podendo potencializar a mensagem que eles querem passar, porque essa também é a nossa intenção com nossos parceiros, é potencializar mensagens que a gente acredita, para chegar ainda em mais pessoas e todo mundo se apoiar e seguir junto. Então, isso foi muito legal. Eu falo, poxa, hoje em dia meus parceiros são pessoas que eu admiro. Que a gente quer sair junto. É incrível isso, né? A gente quer sentar num cafezinho, num botequinho. Gente, é o podcast pra mim, sabia? Né? Pra mim, um podcast é um flow, porque é a oportunidade que eu tenho de estar com pessoas inspiradoras como vocês. E aprender, falar, ouvir. Eu adoro conhecer histórias. Eu adoro entender as coisas, por que elas são do jeito que são. Né? Por exemplo, vocês trouxeram a história da Âmaga, porque quando vocês começaram ali, quando a gente começou a conversar, eu falei... Eu estava falando com a minha esposa, eu falei, cara, é muito poderoso isso que elas estão criando. Porque olha as frases, são frases muito diferentes. São frases realmente com um poder. Existem muitas pessoas que fazem também camisetas de frases. Existem lá alguns outros portais e tudo mais. Mas você vê que são frases muito de prateleira. Né? Por exemplo, tem uma frase lá muito boa, de camisetas muito boas para o Dia dos Pais. Super pai. O que vocês acham dessa estampa? Porque vocês... Chegou na polêmica. Vocês não fizeram ainda uma camiseta Super Pai, mas por quê? O que nem acontece? Vamos fazer. Por quê? Me contem por quê. Já pediram, mas a gente não vai fazer. Que nem já pediram também Papa Needs, que a gente tem a coleção Mama Needs, né? Mama Needs Beach, e aí já pediram Papa Needs, a gente também... Papa não vai fazer. Tá, então vou te explicar um pouquinho, porque tem esse lugar do interruptor que a gente acendeu e que não dá para desacender, que a gente sabe que 99%, eu vou dar um dado completamente na minha cabeça, tá? Mas dos pais, de fato, não faz a parte não paterna, né? E aí, por exemplo, essa coleção Mama Needs, que a Hannah falou, as mães estão lá sobrecarregadas, saturadas, elas precisam entender que elas precisam de um espaço para fazer o que elas amam, de um espaço para nutrir a mente, nutrir o corpo. E aí, de repente, se eu faço um Papa Needs Surf, por exemplo, para os pais surfistas, eles já, de repente, eles não são pais que estão paternando. E aí ele vai sair lá estampando que ele precisa de um momentinho para ir surfar? Não, né? Então, o super pai, ele vem nesse lugar também. A gente não tem nem super pai, nem super mãe.
Porque a supermãe é essa mulher romantizada, que precisa dar conta de tudo, nenhum prato vai cair no chão, e ela vai dar conta de tudo e ela é perfeita. Ela é gostosa, ela é uma boa mãe que fala com gentileza, ela trabalha, ela é bem-sucedida financeiramente e tá tudo, feliz. a casa linda, harmônica de Pinterest, né? Coisas que não existem. E o super pai é muito... sei lá, o cara vai lá dar um passeiozinho com a criança e as antigas olham... Ai, que paizão, né? Ai, meu Deus, super pai, esse cara aí que tá dando um passeio. Nem sabe o que ele faz por detrás ali. De repente, em casa, ele tá lá sentado vendo futebol, enquanto a mãe tá lá... Ou é super violento, e por aí vai, né? Aí tem várias outras ramificações. Então, a gente é muito cuidadosa mesmo na escolha do que a gente vai trazer de frase pro mundo, né? E como a Hannah falou, tem cliente que pede... E a gente porque tem muita gente que pede coisas e a gente olha, lapida e vai e cria uma coisa, né, ali personalizada, sob demanda, não é nosso carro-chefe, mas a gente vira e mexe, cria junto com os nossos clientes também. Mas super pai, assim, não, a gente não vai fazer, porque é isso, a gente não quer que passe a mensagem errada, né? Então, a gente, óbvio, abre também um caminho de conversa, mas super pai não dá. Não dá. Por isso que nossas estampas, principalmente as de pais, que não é a nossa voz, né? Todas as vozes que não são nossas vivências, a gente tem muito cuidado de pensar, pesquisar, a gente conversa muito com as pessoas, mostra várias vezes para várias pessoas de vários contextos diferentes, antes de lançar uma estampa. Então, as estampas não são aleatórias, elas vêm mesmo criadas com muito carinho, muito cuidado, que nem a Paula falou, às vezes a gente lança uma estampa, depois que a gente lança, fala, mas espera aí, não é bem isso, aí volta e a gente pensa de novo, aí pergunta para o parceiro, então é toda uma pesquisa, um cuidado para que, né, as mensagens não sejam cruzadas ali, e que atendam também ao nosso propósito, né, que sigam o nosso propósito e a gente consiga dar uma voz clara, né, para essas pessoas que a gente não tem a vivência. Não, perfeito. E assim, é nítido que vocês gastam um tempo e uma energia preparando as estampas, né? Ali para mim, eu adorei essa aqui, inclusive, eu já falei né, para Paula que eu quero, que é Eu Vou Mudar o Mundo, para as minhas filhas, porque eu tenho certeza disso. Eu acredito muito no potencial de transformação do ser humano, mas eu também acredito que só a transformação ela é complexa. Então, eu chegar lá e transformar minha casa... Tudo bem, eu sei que quando eu transformo minha filha tem um poder de transformar outras pessoas também. Mas o que entrou na minha cabeça, tem uma frase do Paulo Freire, não vou entrar em questões políticas, que todos entram em alguns momentos, mas eu vou falar apenas da frase dele, que é, eu consigo transformar as pessoas e essas pessoas sim transformarem o mundo. Usar como realmente um processo. E quando eu vi essa camiseta aqui, eu falei, meu Deus, essa camiseta, eu vou tatuar isso aqui, eu adorei isso aqui, né? Inclusive, eu sou uma das pessoas que acredito muito lá, minha sócia, por exemplo, na escola, a Marina, a gente fala muito sobre essa questão do nosso potencial de transformação. Fala, cara, olha o que a gente está fazendo quando a gente ouve os relatos dos pais, quando a gente ouve os relatos... É uma coisa muito pequena, é um efeito quase borboleta ali, a gente faz uma coisa muito pequena e de repente a gente vai olhar isso no tempo, que eu acredito muito que seja as camisetas, e vou sair da camiseta. O propósito de vocês, né, que é um propósito de fazer com que essa transformação de fato aconteça. Uma pergunta sobre essas estampas do Dia dos Pais. Quantos Dias dos Pais vocês já passaram com a Âmaga? Foram quantos? A Âmaga é nova, a gente tem 2 anos. 2 anos? 2 anos então, de Dia dos Pais. Agora é o segundo? Esse é o terceiro. Terceiro? Esse é tá, então esse é o terceiro Dia dos Pais. O que vocês já ouviram dos pais, tirando os relatos que eu já dei aqui, os meus eu posso dar um monte aqui para vocês, mas o que vocês ouviram de relatos que de fato vocês falaram, cara, olha que legal, vamos fazer mais? Sabe aquele negócio que alimenta o propósito? Sim. O que vocês já ouviram? Sim. Ai, que pergunta, eu não sei assim dizer de bate-pronto, mas o que me preenche, assim, por exemplo, de estar perto dos parceiros, né? No passado o Coque estava junto com a gente, esse ano chegou o Thiago Queiroz, então a gente já tem um indício de que tá funcionando. Que a aceitação dos pais está funcionando. E eu tenho uma coisa minha, né, que talvez não seja verdade, mas que eu sinto, é que as mulheres, depois que elas viram mães, elas já entram nessa luta, né, de falar sobre exaustão. Algumas, né, não dá para generalizar. Tem ainda muita gente fora da bolinha que ainda vive aquele negocinho sem se questionar. Mas as mulheres que começam a se questionar, elas trazem esse turbilhão e tal. E agora ver os pais fazendo isso,
para mim é muito importante, porque infelizmente a gente ainda vive numa sociedade machista. Sim. E muitas vezes as mulheres fazem isso e os homens que ainda não acenderam a lanterninha falam, ai, que mimimi, esse bando de mimimi. E quando vem um homem e acende um pouquinho a luz para inspirar outros pais, é uma voz de um homem vindo. Então ela é mais escutada, infelizmente, mas ela é. Então, assim, a Âmaga, ela tem essa riqueza de formar esse time robusto, com gentileza e com acolhimento mesmo, né? Que a gente poderia falar, não queremos pai aqui, porque os pais não estão fazendo a parte deles. Mas tem muitos pais que já acenderam a luzinha e a gente quer eles, sim, muito perto da gente, porque eles que vão inspirar outros pais. Concordo. Eles que vão ajudar a gente a fazer essa mudança. Eles têm uma força gigante, sabe? Pra gente é uma honra muito grande ter perto da gente, porque a gente acredita que construindo mesmo esse time é que a gente vai ser forte, sabe? A gente não, vou excluir. Não, a gente é juntos. Somos juntos, somos um, né? Vamos juntos mudar essa realidade. E hoje você não tem, assim, canais de apoio a esses pais. Hoje em dia você tem mais pais que estão aparecendo, que estão conversando, porque você tem que ter vários tipos de linguagem para atingir, né, vários tipos de pais. Então, você tem mães muito fortes, mas não tem, assim... Agora que a gente está tendo pais que estão vindo, falando de paternidade, né? E antes, até o Coque, ano passado, falou pra gente, a maioria dos meus seguidores são mulheres. Né? Eu também. Porque a mulher que vai assistir, às vezes, vai mostrar pro marido, olha esse conteúdo aqui, né? Então, mas aí já é a força do homem falando com o homem, né? Por mais que seja a mulher que traga, que mostre, eu tenho muito comigo isso, assim, né? Que infelizmente a gente ainda tem uma luz bem apagada aí. É uma pena, porque assim, quando eu comecei nessa jornada, eu estava no mundo corporativo, já tinha quase 15 anos ali, quando me deu estralo. Na verdade, quando minha filha mais velha nasceu, quando a Ana nasceu, eu peguei ela pela primeira vez no colo, eu olhei para os olhos dela que mal abriam, eu falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa aqui em mim que eu não sei o que é, mas eu sempre sonhei em ter uma família, isso era um ponto. Mas quando eu peguei a Ana no colo de fato, foi quando, né, tanto mesmo, porque antes da Ana nascer, eu já vinha estudando, já vinha tentando me preparar, eu já vinha buscando informação, não fui nas melhores fontes, mas eu fui naquelas que eu conhecia e de pessoas que me deram presentes. Lê esse livro, vê esse documentário. Então, fui olhando, fui assistindo, e legal, fui aprendendo, fui entendendo, e com a Ana no colo, e quando o dia começou, as coisas começaram, o meu primeiro combinado com a Mayara foi, não existe nada que você faça que eu não possa fazer. Nós fazemos tudo. Essa foi a primeira regra. Boa. E foi a primeira regra com a Ana com semanas, ali, com dias de vida, a gente colocou. E eu acho que isso é o que fez também esse meu despertar ainda dar uma acelerada. Por quê? Eu nunca tinha trocado uma fralda, gente, na minha vida. Sim, a maioria das pessoas, né? Tirando eu, que tinha uma bagagem que eu trabalhava com bebê. Eu ia falar isso agora, porque quando eu falei, a gente estava falando sobre isso com a Nicole, por exemplo, a Nicole falou, eu também não. Então, tamo junto. A maioria das pessoas. E daí isso que você falou, que você foi se preparar, né? Até na gestação ainda não tem muita gente que fala com o homem, né? Como eu vinha desse lugar da fotografia de maternidade, que eu já fazia muito curso, a hora que eu engravidei, eu já sabia exatamente quem era a minha rede de apoio ali. Então, o grupo Hanami, que é um grupo de parto domiciliar, que eu parei minhas 2 filhas em casa, nananã. E o Bruno, meu marido, ele foi me acompanhando em todas essas. Até um determinado momento que ele olhou pra mim e falou assim, lindo, me sinto acolhido, me sinto abraçado em todos esses grupos que a gente fez, mas ninguém fala minha língua. O papo de homem com homem é outro papo, né? Bem diferente. E aí ele foi fazer o curso do Coque. E aí ele achou o Coque, fez, e ele teve um processo lindo, né? Vou expor ele aqui mesmo sem ele saber, desculpa, amor. Mas ele chegou do curso do Coque, ele deitou na rede da nossa casa, ele pegou um bloco de notas, ele escreveu uma carta pro pai dele, chorou rios. Então, assim, quão é importante a gente ter esses espaços para os homens, né? Inclusive, o Coque tem um trabalho lindo com meninos, porque adolescentes precisam mudar essa forma de serem criados, de serem inclusas, né? Então, eu ouvi o seu podcast com a Nicole, estava vindo no carro escutando. E acho que a Âmaga parte um pouco desse lugar, né? A gente não vai ficar passando pano para macho, porque a gente sabe da realidade do país, mas a gente entende que os homens também sofrem. Os homens também vêm de um lugar que não conseguem conversar sobre sentimentos. Com que amigo você conversa sobre sentimento? Normalmente, na adolescência, ali tem uma amiga que os caras conversam, não é nunca com um amigo, tem uma amiga. E aí, depois, na hora que vai pro lar, é a esposa. E aí tem lugar que não dá pra trocar, né? Que tem que buscar de fora. E é muito importante a gente criar homens que falem de sentimentos, por favor. E falar de sentimento para muitos homens, ele está sendo menos homem, né? Isso é muito louco, né? Já vieram alguns homens aqui, nós já falamos sobre isso, sobre essa questão do homem ser um
pouco mais aberto, um pouco mais conectado consigo mesmo, ter um autoconhecimento mais profundo, aí começam a ter os comentários, né? E os comentários dizendo que ele é menos homem. E, gente, não é menos homem. É pelo contrário, acho que é mais homem. Cara, eu tenho coragem de dizer coisas que eu me vulnerabilizo, seja na minha casa, seja em vários ambientes, seja aqui no podcast, como já aconteceu várias vezes. E pra mim não tem problema nenhum. Eu choro, me emociono, falo do amor que eu tenho pelas minhas filhas, pela minha família, pela minha esposa, pelo meu cachorro, que eu tenho um floquinho lá também lá em casa. E eu acho assim que isso é tão potente pro ser humano. Não tô falando agora, vou tirar o homem de cena. Pro ser humano, algumas pessoas já me chamaram para algumas palestras. Vem aqui dar uma palestra porque eu quero que você conscientize os homens. Aí eu chegava na palestra para falar de paternidade, tinham, sei lá, 20 mulheres e 5 homens. Então, assim, isso é algo que acontece. Os homens, eles acham que eles não precisam falar desse tema. Eles acham que, não, eu aprendi, eu fui educado de determinada forma, então eu vou educar meu filho exatamente da mesma forma. E os ciclos vão se repetindo. E ele não quebra, porque ele não se conectou consigo mesmo, ele não entendeu que ele tem que ser empático com o filho, ele não entendeu que ele pode ser mais respeitoso do que foram com ele, que ele pode ser diferente. Eu aprendi isso. Eu tive uma educação extremamente autoritária, extremamente rígida, porque minha mãe solo. Então, era eu e ela falou, tem que te colocar, entre aspas aqui, né? Te colocar na linha, senão você vai fazer algo do mal aí. Eu não quero que você seja uma pessoa do mal, não quero que você faça coisas erradas. Então, foi, assim, uma educação muito, muito ali de perto mesmo. Com as minhas filhas, eu falo, poxa, eu não vou fazer isso. Então, mas eu já comecei naquela consciência quando eu peguei a Ana no colo. Falei, cara, eu vou ser o melhor pai do mundo. Eu vou ser um super pai, mas na minha cabeça, o que era um ser um super pai, né? Então, Mas pode falar, Hannah, que você ia fazer um comentário. Eu ia fazer um comentário que essa questão começa nos meninos desde cedo, né? Porque vocês têm 2 meninas, né? Cada um. Eu tenho um menino aqui que é um menino gentil e é um menino amoroso, né? E aí, a partir do momento que ele começou a ir na escola, começou a crescer um pouco mais, ele foi ter contato com meninos que também não são tão gentis e não são tão amorosos. E aí você começa a ver que essa educação vem desde pequenininha e começou a trazer umas coisas, tipo, diferenças de menino e menina, de ficar zoando as meninas, de, eu não gosto de rosa, são umas coisas assim, que você já vê que tá ali em algumas crianças desde muito pequeno, né? E aqui a gente traz, desconstrói essas coisas e assim, ele fala, eu acho que mais para se encaixar naquele contexto, assim. Sim, porque mas no fundo ele brinca de importante. boneca, ele pertencer é importante para as crianças, né? E pertencer é muito importante para as crianças. E, infelizmente, a hora que eles se depararem nesse bando de homem brincando ali no recreio, que outros homens trouxerem essa bagagem, isso vai bater, né? A estratégia de conexão dele vai ser essa. Por isso que a gente precisa fortalecer para criar homens diferentes. Se a gente tem pais conscientes em casa, essa consciência passa para os filhos, né? E aí a gente cria meninos mais sensíveis, mais consciente que não precisa ser assim, não precisa ter esse negócio de ficar toda hora cutucando as meninas e que menina não sei o que. Eu falei, Caetano, você vai ser, é muito melhor você ser amigo das meninas, você vai ver, do que você ficar cutucando elas, coisas assim, sabe? Então, quando a gente tem os pais começam a ter essa consciência, isso vem para os nossos filhos, né? E aí a gente consegue construir, né, desconstruir esses ciclos que você falou. Isso vem para os nossos filhos dentro de casa, mas talvez eles encontrem coisas fora que ainda deixem eles na dúvida. E por isso é importante do nosso trabalho, tanto você aqui falando, quanto as camisetas, porque a gente precisa levar informação para mais pessoas. Total. Porque enquanto for só a bolinha com o interruptor aceso, a gente vai se deparar com isso. Meninos gentis em casa que se deparam ali na adolescência com um monte de outro moleque que quer zoar, que acha que tem que ser garanhão, que, né, com várias coisas, e a gente vai perder um pouco do que a gente trouxe. Óbvio que não inteiro, né? De vez em quando esse menino cria uma bolha, cria uma capa, né? Para pertencer, e daí ele sofre internamente sem nem ter com quem falar sobre isso. Então, assim, quão é importante a gente olhar mesmo para os meninos, para as meninas, para os pais, para a paternidade, para a maternidade, como mudança mesmo, assim, até a rede de apoio, né, amiga? A gente acabou trazendo, assim, porque a gente percebe muito que eu como mãe, tá? Uma vivência como mãe. Tipo, eu vou pedir pra minha mãe ficar com a minha criança porque eu tenho um trabalho. Agora, eu não vou pedir pra minha mãe ficar com a minha criança porque eu quero fazer um esporte ou porque eu quero sair com as minhas amigas. Porque existe esse negócio da culpa materna. Pô, eu não posso ter o meu momento de lazer, porque aí é outra pessoa que tá né? Então, a rede de apoio entender que ser uma rede de apoio não é só cuidar da criança. É cuidar da mãe, é cuidar do pai, né? E também essa via de mão dupla, assim, da honra, né? Tudo bem a gente honrar quem tá aqui. Aí, vovô vai ser super, a vovó vai ser super. Porque ele tá dando o melhor dele ali, né? Tá tudo bem. A gente tem super vovô, super vovó. Inclusive,
inclusive, são as best-sellers, assim, super vovô, super vovó. Porque é lindo também a gente poder honrar esse afeto que vem de cima, né? Porque a rede de apoio também ganha muito de ter esse afeto, essa criança ensinando também, né? Nossa, achei muito poderoso isso que você falou agora, que a rede de apoio não é só para olhar a criança, mas é para olhar todo o contexto familiar, né? Nossa, é muito, muito poderoso mesmo. Eu já ouvi, a gente já ouviu de amigas de falar assim, eu peço para minha sogra ficar pro meu filho para eu trabalhar, mas eu não peço para eu ficar com ele para eu poder, é isso que eu falei, sair ou fazer alguma coisa que eu gosto, porque ela não fica. Ela só fica um absurdo, criança, né? Absurdo, não, eu então, imagino, absurdo. Isso, entender que precisa cuidar da mãe, para a mãe estar saudável, para aquela criança também tá bem, né? Tá tudo ligado. É porque isso é rede de apoio. E muitas amigas que falam, meu rede de apoio são minhas outras amigas mães, que estão sobrecarregadas com 2 crianças em casa, 2 trabalhos, mas ainda assim, quando a outra mãe precisa, vem aqui que cabe disponível. Mais um, cabe mais 2, né? Então, assim, com uma palavrinha que a gente coloca na estampa, né? Parceira. A gente também consegue levar uma mensagenzinha pro mundo que, né? A parceria é você escutar também, né? Assim, por mais que ainda não esteja tão clara a mensagem, também abrir um campo, assim, porque a gente precisa de todos, né? A gente tem até uma estampa que é cuidar da infância é um ato coletivo, que é uma frase de uma parceira também, Monique Mota, que a gente precisa mudar essa coletividade. Até a Nicole fala, né, que nos países individualistas que as mães sofrem mais de burnout, de depressão e o burnout paterno também, porque é uma pessoa em cargo de uma criança, e na verdade é o todo, né? A gente tá num restaurante, isso que ela falou, a criança vai botar o dedo na tomada, não é culpabilizar a mãe, cadê a mãe dessa criança? Porque o pai, ninguém pergunta cadê o pai, né? Mas cadê a mãe dessa criança? Porque tá botando o dedo na tomada. Não, queridinho, olha só, tira a mãozinha da tomada que vai machucar. A gente precisa desse coletivo olhando pra criança, até pra aceitar. As crianças também não são aceitas em muitos lugares, né? Ai, criança chora, a gente chora, que bom, você não chora, você tá aí reprimindo o seu choro há tantos anos, né? Nossa, você tá deixando uma bola quicando aqui, deixa eu chutar. No episódio 50... Nossa, gente, eu tô ruim dos números do episódio, hein? Eu vou tentar deixar o link aqui. Mas assim, nós falamos com o pessoal do VIPzinho. O VIPzinho é um grupo que eles são muito fortes aqui do ABC, agora eles estão expandindo para São Paulo, que eles trazem exatamente isso, lugares que a criança é bem-vinda. E eu vou dar um exemplo de vocês. Eu fui num restaurante muito legal aqui no ABC, e aí fui lá, almoçamos, foi um momento muito bacana, tal, mas primeiro, eles não têm brinquedoteca. Mas tudo bem, ok, aceitamos ir lá sem a brinquedoteca. Então, com 2 filhos, né, com 2 filhas ali, é intenso, sem brinquedoteca. E sem celular. E sem celular, porque elas não usam o celular nem para comer, nem para nada. Aí, tudo bem, comemos, tivemos o nosso momento, aí vamos embora, vamos. Aí a Clara, ela queria que eu trocasse ela. Tá bom, papai troca, né, e vamos lá, vamos comigo. Cheguei lá, não tinha trocador no banheiro masculino. Aí eu cheguei pra moça e falei, você tem um trocador intermediário aqui? Não precisa ser nem no banheiro masculino, pode ser do lado de fora mesmo, mas que um lugar seja mais privado e tudo bem. Não, só no banheiro feminino. Aí eu, tá bom, eu posso ir lá? Aí ela já me olhou meio estranho, aí tudo bem, eu fui. Aí ela falou, vou ficar aqui na porta então pra ninguém entrar, porque era um banheiro muito pequeno, então qualquer mulher que entrasse ali podia cruzar comigo ali na hora que estivesse entrando ou saindo. E aí eu comecei a trocar ela, aí foi uma mulher entrar pra ir no banheiro, ela achou super ruim eu estar ali, trocando. Eu vi ela falando, tem um homem aqui, né, e tem que falar com alguém. Tipo, aí eu falei, caramba, será que eu tô sendo realmente um intruso aqui, né? Então eu vou em muitos lugares e eu vou pra trocar. Eu fui esses dias num grande resort que tem em Minas Gerais. Tem trocador nos banheiros masculinos, pessoal. Gente, não tinha, eu fui num resort que tinha mais de, 20 banheiros, não tinha um trocador no banheiro masculino. E de vez em quando a gente tá tentando fazer essa mudança e a gente precisa chamar a sociedade, o entorno pra fazer, né? Até fila preferencial. Porque mãe com crianças de colo e o pai com crianças de colo, né? Ele pode ali também. Então, você percebe que a sociedade, ela traz muito essa questão do cuidado à mulher. Então, por isso que cuidar é coisa de homem, é muito potente também. Porque é coisa de homem, é coisa, né, como a Nicole falou aqui, é coisa do ser humano, gente. Todos nós podemos cuidar. Então, a gente está nesse movimento, que é um movimento de comunicar tudo isso, de trazer acender essa luz, como você diz, né, apertar o interruptor, que é a luz da consciência, e quando a gente traz a consciência através de reflexão, as pessoas param e falam, cara, não é que faz sentido? Que, por exemplo, quando eu falei pra Mayara ali do trocador, na hora ela já falou pra mim, ela achou um absurdo. Por quê? Isso já foi uma discussão nossa, já estava no nosso nível de consciência ali. Tem uma frase que vocês falaram, agora não sei se foi falado na rede social ou se vocês escreveram, que é, para mudar a saúde mental das mães, a gente precisa mudar o todo. E eu acho que, assim, a gente falou aqui com a Nicole, com a Mari Furtado e com várias outras mulheres que estiveram aqui falando sobre a saúde mental materna, né? O quanto
é desgastante, o quanto é complexo, e principalmente quando você tem, aliado a isso, uma ausência paterna. Então, você não tem o parceiro, né, participando, você tem aquele pai que, né, eu até falei sobre isso com a Nicole, são os 3 tipos de pai, né, que é o pai que ele é presente, é participativo, então ele está ali, esse está ótimo. Tem um pai que é ausente, esse aí eu não preciso nem contar com ele, isso aí vai fazer, não vai aparecer e tá tudo bem. Agora tem aquele pai mais ou menos, que ele é presente quando ele quer, né, mas que você tem que lembrar da tarefa, delegar a tarefa para ele e depois supervisionar a tarefa. Onde tá o creminho, amor? Isso, tá ali, onde tá não sei o quê. E ali, né, eu já falei sobre esse tipo de pai em vários episódios, porque esse é o pai que ele mais causa o desgaste mental materno, porque a mãe tem que pensar no que ela tem que fazer, ela tem que pensar em toda essa questão de culpabilização, tem que pensar na tarefa que ela tem que delegar, ela tem que ver se foi feita a tarefa. E, né, então, assim, né, então, de fato, é um ato de todos. O que vocês pensaram quando você ouve essa frase, assim, o que vocês pensam com relação ao que vocês vivenciam lá na Âmaga? Bem nesse lugar que a gente estava falando, né? A gente precisa de um trocador no masculino. E eu vejo outra coisa, enquanto estava falando, veio vindo na minha cabeça, assim, né? Que os pais, eles não têm uma régua de comparação, né? Porque os que estão fazendo a sua parte são os melhores dos piores, né? Tipo, de repente, eu tenho essa piada interna em casa com meu marido. A primeira vez eu ofendi bastante, ele ficou bem chateado com essa frase. Mas, tipo assim, você tá se comparando com quem, cara? Porque só tem ruim por aí. Você é o melhor dos piores, então parabéns pra você, né? Porque é isso, a gente precisa de uma mudança da consciência da sociedade para que os pais tenham uma régua maior com outros pais para se comparar. Não é, ai, que pai, que super papai que faz, você viu? Ele até troca. Não, cara, o cara só tá sendo pai, ele só tá trocando, ele só tá acordando à noite porque a mãe acorda também para amamentar, né? Então, a gente precisa mudar essa régua, esse lugar, esse olhar. Então, pra gente é muito, muito claro que a gente precisa mudar o todo, sabe? E o pior é que mudar o todo começou uma tarefa materna, né? Então, tipo, ainda mais uma sobrecarga, porque para mudar o todo eu preciso educar minha rede de apoio. Então, eu preciso educar minha mãe que tá tudo bem, eu pedi para eu sair, eu preciso me educar. Porque primeiro eu preciso aceitar... Ai, desculpa. Primeiro eu preciso aceitar que tá tudo bem pedir ajuda para eu ter um momento de lazer. Eu e a Hannah fomos conseguir agora, ó, que as nossas filhas... Nossos filhos mais velhos, o Caetano vai fazer 7, a Laila tem 6. Que a gente começou a colocar o autocuidado de malhar, fazer o que a gente gosta na rotina. Porque até então era muito difícil, né? É difícil com as escolhas que a gente fez. Enfim, cada um tem suas escolhas. Mas, então, é muito importante condicionar a rede de apoio, condicionar quem não é mãe, né? Condicionar não, trazer informação mesmo, trazer pra luz. Porque no fim das contas também as pessoas vão consumir coisa de paternidade, maternidade, depois de virar mãe e pai. A gente só vai entender mesmo depois de virar, né? Só na que tá no dia a dia, ali não adianta. Mas não sei, a gente tem que achar um jeito de trazer pra perto, né? Sei lá, a gente é mãe, amiga ainda não é. Vamos trazendo aqui então pra você entender qual que é a parada, pra você, né? Entender que você vai me ajudar a você ficar com a criança pra eu dormir, ou você vai ficar com a criança pra eu sair, ou, né? Isso é muito importante, assim, eu acho muito importante. E de fato entender que é um ato da sociedade, porque aqueles que não são pais ou mães, entendendo o que se passa dentro desse universo, eles vão ser até mais empáticos, sejam em ambiente, sejam junto com os amigos. Eu tinha um amigo que quando a gente chamava eles nós não tínhamos filhos ainda, quando nós chamávamos eles para jantar, ele chegava primeiro. Aí um dia eu perguntei para ele, nossa, você sempre chega cedo? Ele falou, não, porque eu quero pegar uma mesa longe de criança. Ele falava isso. Então, assim, pra ele tá tudo certo. Ele já era bem mais velho, né, do que eu. Tinha, sei lá, talvez uns 30 anos na época, ele já tinha quase 50. Então, ele já tinha decidido não ter filhos. E ele falava abertamente, ó, eu não gosto. Por algum motivo, ele não gostava. Né? Então, tem pessoas que são assim, mas elas não entendem que as crianças, elas fazem parte da sociedade. E elas são, né, a principal alavanca para a transformação desse mundo. Porque quando eu olho na minha casa as minhas 2 filhas, eu falo... São sementes de transformação do mundo. A Priscila Xavier, ela esteve aqui, ela é pediatra e especializada em neurociência. E foi no episódio 49 ou 50. E ela fala sobre o poder de transformação que nossos filhos têm na mão. Quando nós temos filhos que sabem se regular, são respeitosos, são filhos que de fato fazem o bem, eles vão impactar no mínimo mais 100 pessoas. Principalmente quando eles chegam na adolescência. Que tem aquele amiguinho que tá sofrendo, que não fala sobre sentimento, e de repente o Caetano fala e fala, cara, tá tudo bem, cara, você chorar. Tá tudo bem você falar que você tá triste, porque eu também fico triste. E legal, vamos ter essa conversa aqui. Gente, esse é um poder, é quase assim, eu não consigo imaginar o quanto que a gente consegue construir daqui pra frente. E deixa eu conectar
Deixa eu trazer uma pergunta bomba aqui, posso? Eu vou trazer. Vocês já responderam, mas eu quero que a gente seja mais enfático nesse tema, porque acho que aqui é um tema importante. A sociedade acaba aplaudindo de pé quando um pai vai lá e troca a fralda, quando um pai vai e acorda à noite. Nossa, que pai, nossa, que incrível, que maravilhoso. Mas por que a sociedade não faz isso com a mãe? O que acontece? O que vocês acham que acontece? Por quê, né, Rodrigo? Por quê? Por quê, Paula? Me conte. Porque é isso, a gente tá muito enraizado, né? Acho que a nossa cultura, ela tá muito dentro, acho que tem até memória celular, assim, né? A mulher vai fazendo como se fosse a obrigação dela e a culpa dela e tudo é dela, e o pai tá chegando nesse lugar de os que fazem ainda são melhores que os outros, né? E a gente quer igualar isso, né? Então, não sei. A gente vê pelas gerações, acho, dos nossos pais, né? Eu vejo, por exemplo, como eu fui criada pela minha mãe e pelo meu pai. Eu tive um pai que não foi presente, então minha mãe me criou grande parte da vida solo, então era uma responsa dela. E aí eu já vejo como foi a mãe dela, já, né? Foi pior ainda, a mãe dela não tinha voz nenhuma. Eu lembro do meu avô super bravo, e ela falou que meu avô foi abraçar ela quando já estava indo quase embora, né? Bem velha. Então, assim, imagina, um pai que nunca abraçou os filhos, né? Então, eu acho que, assim, de geração em geração, a gente tem uma chavinha da mudança, mas a mulher sempre foi colocada nesse papel, né? De cuidar da casa e ficar ali no cuidado dos filhos, e o homem sai para trabalhar e sai para fazer o que quiser. Ainda invisibilizada, né? Invisibilizada, porque ela tá deixando a vida dela para cuidar da casa, da família. Isso é uma tarefa que é responsabilidade dela mesma, não tá fazendo nada mais que obrigação. Enquanto isso, ela tá alavancando aquele homem que tá tendo tempo para estudar, para se cuidar, para ser um profissional melhor. Né? A Hannah falou o caso da família dela, eu vou trazer meu pai, que meu pai caberia muito nesse lugar de super pai, né? Porque é o provedor, ele é médico, então ele é super bem sucedido. Ele é o pai que, quando tá junto, brinca pra caramba, é super afetuoso, e aí ele fica nesse lugar de super pai, porque ele tá só nos momentos legais. A mãe que tá ali, ó, escova o dente, vai não sei o quê, vai não sei o quê, fazendo o papel de chata, porque é chato, né, gente? Eu tenho agora minha filha de 6 anos, eu tenho que falar 500 vezes a mesma coisa. Eu me sinto uma chata. E o pai que só entra na hora legal. Então, assim, e isso é bizarro de pensar, porque, assim, as melhores memórias da minha infância são com meu pai. Porque, férias de verão, aí meu pai ia pro fundo do mar comigo, eu agarrava nas costas dele, a gente ficava furando ondinha. Nossa, que super pai, né? Tipo, no final. Então, infelizmente, né, a gente vem vindo aí, da nossa sociedade vem construindo essa imagem do super pai, né? Sim. Que é o pai que é presente nas horas que ele não tá provendo, ele é o super pai. Porque ele leva pra passear, porque... Imagina, meu pai não deve ter trocado uma fralda, tá? Imagina se trocasse. Nossa! Aplaudido mesmo, né? Ovacionado, né? E a minha mãe, que tá do meu lado, e ela vê toda essa mudança e toda essa informação que a gente traz, e a nossa marca, não sei o quê. Pra ela, de vez em quando, ainda é difícil de ver, sabe? Sim. O quanto ela deixou da vida dela. Ela fala, não, mas eu tenho as minhas coisas, mãe, calma, não tô te diminuindo. Né? Porque acaba que fica toda hora chicoteando essa mãe, a ponto dela ter que se defender toda hora, né? Cara, não, eu não deixei, eu não abri mão das minhas coisas, como se fosse um erro ela abrir. Cara, ela abriu pra cuidar de mim e do meu irmão. Obrigada, mãe, sabe? Então, ela não tem essa validação nem em casa por esse super pai. Não é nem validado, em casa, né? cara. Mas e a nossa geração dos nossos pais, ainda algumas mulheres, ainda veio nessa questão da mulher sair para trabalhar, então antes ela ficava só em casa, né? Ficava em casa, cuidando da casa e dos filhos. E aí veio, a mulher pode trabalhar, então a mulher saiu para trabalhar, continuou cuidando da casa dos filhos e provendo, né? E se realizando profissionalmente. Aí não chamaram, pai, ela vai sair para trabalhar, mas você tem que trabalhar aqui em casa também. E aí agora eu acho que nessa geração, nossa geração, que tá começando essa divisão e essa visão, essa mudança, que a mulher vai sair para trabalhar, então o homem também tem que trabalhar em casa. Infelizmente, não é certo, na nossa bolha da conta ainda. Da casa e da conta de fora, e você vai continuar só dando conta do trabalho. É uma bolha. Eu não sei você, Rodrigo, vou te devolver uma pergunta. Mas você sente que, ainda você fazendo o seu melhor, você ainda faz menos? Faço, tenho certeza disso, absoluta. Porque por mais que eu faça, por mais que eu nossa, tô aqui, polvo, tô fazendo exatamente o que as mães, o que a Má faz, né, que a Mayara faz, e ainda faço muito menos que ela. Eu tenho certeza disso, então, tá? Isso é muito impressionante, né? Porque é isso, é nesse lugar que eu chego o melhor dos piores, porque a gente em casa também tem pais participativos, que exercem a função deles, mas ainda assim, toda vez que a gente se conversa, tipo, ai, amiga, tem que não sei o que, né? Porque tá muito, gente, no DNA, vem de um lugar aí, e é isso, vem de uma criação, né? Qual que é o exemplo
desses pais que não tiveram pais presentes, né? Sim, sim. E como que eles vão chegar nesse lugar se eles não têm um lugar para olhar e para mirar? Então, Não, gente, assim, eu aprendi algo há 6, 7 meses atrás com a Maya Eigman. Eu participei de um curso com ela, de uma imersão, e ela trouxe sobre um tema chamado ninho evoluído. Toda espécie tem um ninho evoluído, todas, né? Então você pega os animais e nós também temos o nosso. O nosso é o que sofreu a maior mutação da história, porque o nosso, ao invés de nós ficarmos juntos e todos cuidarem, que era exatamente assim que acontecia no passado, não existiu, a mãe tem que cuidar, não, todo mundo cuidava, né? Então, não sei se vocês já ouviram aquela frase que precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, era assim que funcionava a vida. Todos cuidavam, porque sabiam da importância daquela criança para a sociedade. E alguma coisa se perdeu aí nesse processo. A Nicole conta um pouco da história no podcast dela, que ela fala que existiu um processo que os homens eles estavam morrendo na guerra e as famílias não estavam conseguindo fazer com que seus filhos ficassem vivos. Então eles tomaram a decisão que eles tinham que definir um cuidador nessa casa, para que nessa casa os filhos crescessem, se desenvolvessem e eles tivessem soldados. E no final do dia era isso, era uma fábrica de soldado. Então eles tinham que manter. Então eles criaram um processo, criaram uma história para que essas mães tomassem essa frente nesse cuidado, e isso há mais de 100 anos atrás, 200 anos. A Nicole fala da Primeira Guerra Mundial, então foi lá para 1920, mais ou menos. Então estamos falando de mais de 100 anos, onde foi inserido que o cuidado é coisa de mulher. Foi naquele momento, então existe, inclusive ela trouxe aqui o livro chamado O Mito da Maternidade, que é um livro que traz exatamente essa história, falando que foi fabricado, que a mãe era essa... Tudo bem, ela tem um banho de ocitocina por conta da amamentação e tudo mais. O homem também pode criar ocitocina. Ele tem que se esforçar um pouquinho mais, né? Por exemplo, eu falei lá no episódio com ela, falando aqui de novo, eu tomava banho com a Ana, né? Então, pele com pele, abraço, o olho, o cheiro, tudo isso também ajuda o homem a criar essa ocitocina. Mas, de fato, hoje, trazendo para a realidade, hoje o que acontece em casa, de fato, a Mayara faz muito mais do que eu mesmo... Eu achando ainda na minha cabeça que eu tô super presente. Tem momentos, inclusive, gente, que eu falo, né? Às vezes a Mayara precisa fazer alguma coisa, eu falo, vai lá, fica tranquila e tal, né? E tá tudo bem e tal. E às vezes ela tem alguma agenda, às vezes ela tá lá na escola porque ela dá aula. Não, tudo bem. Eu vou ficar com as meninas e tal. Eu vou ficar... Gente, é muito intenso. Ficar com 2 crianças o dia inteiro... É super intenso, é super intenso. E às vezes quando ela chega em casa eu falo, cara, é trucidante. Quando aconteceu a primeira vez, quando eu tive que ficar com as 2 e a Mayara saiu, eu fiquei o dia inteiro com as 2, sozinho, o dia inteiro. Eu falei, meu Deus, cara, é isso que ela passa o dia inteiro. E aí, associado a isso, ao dia a dia, tem que cuidar da agenda, né? A agenda do médico, pediatra, o armário que tem que ter roupa, as festinhas de aniversário, tá chegando o aniversário. 90% do meio que eu convivo tá chegando o aniversário. Quem que cria o convitinho? Ai, gente, tô batendo esse microfone. Quem que cria o convitinho? Quem que sabe o que vai fazer, né? Normalmente são as mães. Então, assim, a carga é maior mesmo. E é uma coisa que muitas vezes os homens nem percebem, né? Porque vai indo no fluxo e também não existiu essa educação, né? Não existiu. Não tem memória celular, sei lá, eu tô entrando nessa pira da memória celular, porque é muito diverso, por mais que a gente esteja falando que na nossa bolha as coisas já estão mudando, não tem régua, né, para se balancear ali em cima, não tem exemplo, então fica difícil, mas vamos juntos, a gente consegue, a gente vai conseguir construir. Não, e esse lance que você está trazendo da questão da régua, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, porque a gente acaba, porque assim, eu acho que quando, por exemplo, eu não tenho um nível de comparação, eu só penso o seguinte, eu preciso dar o melhor de mim agora, nesse momento aqui que eu estou com elas, é o melhor de mim, vamos lá. Eu passei muito tempo ausente, por mais que eu fazia uma pressão muito grande para a presença, eu passei ausente porque eu trabalhava. Eu viajava, ano passado eu viajei mais de 130 vezes, mais de 130 aviões eu peguei. Viagens longas, viagens com mais de uma semana fora. Eu lembro que quando eu fiquei primeira vez fora, quando eu viajei, porque quando a Ana nasceu era pandemia. Aí eu demorei praticamente uns 6, 7 meses para sair de casa. Aí quando eu fui viajar, acho que no ano seguinte, eu viajei para os Estados Unidos, fiquei uma semana fora. Aí eu voltei. Acho que depois de, sei lá, acho que depois de um ano mais ou menos, aconteceu de eu ficar com as meninas o dia inteiro sozinha. Aí eu parei para pensar, falei assim, a Mayara ficou uma semana com ela sozinha. Porque por mais que eu trabalhava muito, eu saía muito cedo de casa, chegava um pouco tarde, a rotina do final do dia sempre foi minha, assim, na grande parte dos dias. Eu pegar ali,
de 100% dos dias que nós vivemos até agora com as meninas, sei lá, acho que uns 80% foi minha. Que é tomar banho com elas e dormir com elas. Então tem mais ou menos esse percentual. Então, eu sabia que ali, naquele momento presente, ali, eu tava 100% ali, então cuidando e tudo mais. Mas o restante do dia, as outras 10 horas do dia, as outras 8 horas do dia. Ainda é muito diferente, né? É muito diferente, porque envolve muita coisa, né? Como você falou, não é só estar ali. É o que você falou dessas questões externas, né? E eu tava brincando com a Paula aqui no começo, falei que meu nível de exigência para algumas coisas é muito baixo. Então, por exemplo, eu não sou um cara muito, preocupado com a organização da casa. As meninas falam, vamos pintar? Vamos. Vamos pintar aqui na sala mesmo, e pinta o chão, e vamos embora, depois a gente limpa, né? Então, eu não tenho muito essa questão. A Mayra já se preocupa um pouco mais com a questão da estética, então ela acaba tendo mais uma gotinha no copinho dela. Então, o copinho dela, normalmente, já está muito mais cheio do que o meu. Sim. Né? Porque ela tem outras preocupações, como você falou, o aniversário da Ana, foi agora o aniversário da Ana. Ela que fez tudo, né? Então, ela falou, eu até brinquei, falei, vamos viajar. É mais legal viajar, né? A gente vai nós 4, nós 5, né? Com um floquinho. Vai ser divertido. Não, tem que fazer a festa, porque ela tá esperando. Você falou nós 5, achei que já vinha um neném. Não, eu queria, aí eu ganhei um floquinho. Gente, a gente tá chegando aqui no final do nosso episódio. Tá sendo, assim, muito, muito gostoso conversar com vocês. Adorei, né? Não esperava nada menos que isso, inclusive. Tinha certeza que a resenha ia ser muito legal. E deu certo a Hannah Digital ali, né? Deu certo, 100%. Parece que você tá aqui, amiga. Hannah, firme e forte aqui. Eu tenho um quadro, eu gosto de fazer, eu trago palavras e eu quero que vocês reflitam sobre essas palavras e me devolvam o que significa para vocês em uma palavra. Combinado? Ui. Eu vou falar vocês me devolvem uma, tá bom? Que frio na barriga. Então eu vou começar com a Hannah, que tá lá longe da gente, mas tá pertinho ao mesmo tempo. Posso lá? Tá preparada, Hannah? Não sei, vamos lá. Vamos lá. Cuidado. Carinho. Paciência, talvez. É uma só, mas adorei as duas. Foi muito bom, gostei. Rede de apoio. Minha mãe. Que lindo. Culpa. Quero me livrar dela. É uma palavra só. Quero me livrar. Show. Boa. Muito bom, adorei. Foi só 3, você saiu super bem. Ó, vamos ver agora. É disputa, né? Não, tô brincando. Ai, meu Deus. Não é disputa. Você agora, Paula. Presença. Olho no olho. Pode ser? Pode, lógico que pode. Corpo. Afeto também. Afeto. As minhas estão mais difíceis nessa batalha. Mais difícil. Essas estão... E a última palavra, mensagem. Âmaga. Aquelas... Mas eu concordo. Gente, a gente combinou desse pitch aqui agora, realmente. E funcionou muito bem, inclusive. Não, eu adorei. Eu adorei as palavras que vocês trouxeram. Eu queria que vocês falassem pro pai que tá lá assistindo a gente, ou pra mãe que tá assistindo a gente, se eles tivessem que comprar uma camiseta da Âmaga, com a frase potente pra transformar a paternidade desse pai, qual seria? Uma de cada. Uma sua, Paula, e uma sua, uma camiseta da loja? Qual seria? Vou então no lançamento. Pai cria. Pai cria. Adorei. É do Tchau Queiroz, né? Isso. Do Papaizinho Vírgula, legal. Com o paizinho. Adorei. Eu vou meu cuidar impacta gerações. Isso aí até arrepio. Porque eu acredito tanto nessa, eu acredito nessa também que o pai cria. Mas o impacta a geração, porque, nossa, e assim, a gente está impactando de fato gerações, né? Porque é aquilo que eu falei lá atrás, né? É os nossos filhos, que os nossos filhos serão com os filhos deles, que depois que serão com os outros filhos. É incrível. E essa meu cuidar que a Hannah trouxe tira o gênero do cuidado, né? Tira total. Porque essa cuidar é coisa de homem que a gente falou um pouco sobre, a gente se esbarrou nela um tempão, né? A gente precisa falar pro mundo que homem também cuida, né? Mas precisamos. Mas o meu cuidar, ele traz muito esse genérico, né? O cuidar, o cuidar com o outro, né? Não precisa nem ser só com criança, com qualquer coisa que a gente cuide da natureza, cuide das relações, da família, das coisas, né? Perfeito, qualquer coisa. Qualquer coisa. Muito bom. Então, gente, para vocês que querem em casa adquirir essa camiseta, vão lá no Use Âmaga,
Boa. E tem um voucher, Rodrigo Serafim. Usa o cupom do Rodrigo. Tem um cupom, vocês podem usar 10% no todo o site, né? Isso. Comprem para os pais, podem também comprar para os avós, pode comprar para aquele pai que você tem como referência. Não precisa ser só para o pai da sua casa, não, tá? Pode ser para qualquer pai. Aproveitar agora o dia dos pais. Mas também tem camiseta para todas as épocas, todas as comemorações, para avó, para avô. Adorei essas linhas que vocês... Pra doula também? Sério? A gente, nesse lugar de formar esse time, né? A gente pensa em todos que estão construindo essa tribo mesmo, essa aldeia que são necessárias para a infância. Então, todos os profissionais que atuam, sejam educadores, né? Sejam parteiras, doulas, pediatras, todo mundo que está colaborando para isso, né? Porque tem pediatra que chega lá e fala assim, a mãe não pode isso e aquilo, né? Acabou com a mãe, pô. Tem pediatra que fala, não, veja bem, né? Então, todas essas pessoas que estão construindo isso, elas são parte da nossa equipe de transformação. Né? E aí, ano passado, no Dia dos Professores, né? A gente pensou em várias. Brincar é urgente. Tem algumas para professores de doulas. A gente é muito aberta, né? Então, chega a demanda, assim, alguém fala, não estou sendo representada. Aí a gente fala, opa, peraí, então vamos olhar. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver se você tem parte aqui. Primeiro, vamos ver se cabe aqui, né? A gente quer que você caiba. Se você não cabe, vamos lapidar para você caber. Vamos lapidar, né? Nossa, adorei. Dia dos Professores, vou comprar todos os professores com vocês, então, já está anotado já, lá para a Escola Colegari. Gente, muito bom falar com vocês, foi riquíssimo esse nosso bate-papo, adorei mesmo, sim, vocês trouxeram vários insights, inclusive, para mim, obrigado por isso. Como que as pessoas acham vocês e a Âmaga nas redes sociais? Quer começar aí, Paula? Âmaga, @useamaga no Instagram, o site www.useamaga.com.br. E a gente, não sei, a gente não é muito ativa nos nossos pessoais, né, Han? Então eles usam só da Âmaga para falar com vocês? Para encontrar vocês? A gente tá por detrás muito presente. Então quem tá ali nas mídias sociais somos nós mesmos. Quer falar com a gente, daí os WhatsApps tem também no link da bio, para se clicar direto para parcerias, cai diretamente no meu WhatsApp, gente. Não somos difíceis de acessar. Legal, muito bom, gente. Então, de novo, obrigado. Então eu quero encerrar aqui o nosso episódio de hoje com uma frase de vocês. O meu cuidar impacta gerações, porque vocês vão impactar gerações, já estão impactando, eu tenho certeza, lá em casa já estão sendo impactadas. Agradeço de novo vocês pela essa energia gostosa aqui, e agradeço você também que está em casa por estar aqui conosco nesse episódio. Vai lá, curte, compartilha, manda para aquele amigo, para amiga, manda para todo mundo, porque a nossa ideia aqui é fazer com que essa transformação aconteça em todos os lares. Obrigado, Paula. Obrigada. Foi incrível. Obrigado, Hannah. Sinta-se abraçada. Para quem em casa tá ali? Tá em casa, tá ali. Obrigada, gente. Obrigado. É isso aí.